Vocês podem se assentar. Como é bom estar na casa do Senhor. Assim como nós cantamos, é o melhor lugar para se estar. Que silêncio. Como de sempre, vocês ficam olhando para mim, e aí, o que esse rapazinho tem para falar para a gente? Queridos, só um momento de quebra-gelo, né? Nosso pastor está em missão. Pastor Luiz, ore por ele hoje, aniversário dele. E eu estou incumbido nessa missão. Eu fico me perguntando muitas das vezes o porquê de algumas palavras que eu recebo de Deus. Acho que primeiro, tenho a certeza que primeiro para o meu espírito ficar revigorado, animado. Porque nós passamos por tantas dificuldades, tantos desafios. E se não for o Senhor conosco, o que seria de nós, né? E eu, para ser mais real, ontem eu tinha uma agenda. Nunca sou de sair para pregar, mas um amigo me chamou para pregar. Aí eu falei, claro que eu vou, né? Tinha falado com o pastor, tudo certo. E daí ele falou, olha, se eu me enganei aqui nas datas, e vamos reagendar? E essa palavra que eu quero compartilhar com vocês ficou queimando em meu coração. Amém? Vamos à palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo 7. Tá fraco, irmãos? Vamos abrir a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. 2 Reis, capítulo 7. Você encontrou? Diga amém. Vou esperar mais um pouquinho. 2 Reis, capítulo 7. Os irmãos encontraram? Amém, fraco. Mas até o final você vai ficar animado. Mateus, se possível, você me dá mais um pouco de retorno aqui, por favor. 2 Reis, capítulo 7, vai nos dizer assim, uma palavra bem conhecida, mas creio que o Senhor tem algo a falar ao nosso coração essa noite. Então disse Eliseu, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão, cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta, eis que tu o verás com os teus olhos, porém, disso não comerás. Antes de prosseguir o texto, isso aqui, essa palavra é uma palavra bem conhecida, mas se faz necessário a gente conhecer o contexto, porque vai nos dizer que a cidade de Samaria, que era a capital de Israel, estava cercada por quem? Pelo exército sírio. Ou seja, nós sabemos quando um exército no Antigo Testamento, o qual estamos lendo, cercava algum lugar, esse lugar eles fechavam todas as portas ou as entradas das cidades, e com isso esse cerco era gerado. Era uma estratégia militar onde o exército impedia que essa cidade ou naquele lugar o fluxo de entrada ou de saída acabasse. Então, logo quando esse exército ou quando o inimigo fazia isso, consequentemente ia acontecer 2 coisas. Depois de algum tempo, o alimento ia acabar e o povo ia passar necessidade. Então nós vamos ver que nesse tempo aqui foi o que aconteceu. O exército sírio cercou Samaria, o povo não podia nem sair e nem ninguém entrar, e a comida foi acabando.
o alimento foi acabando, a provisão foi acabando. Isso significa que aquele povo começou a passar uma crise, começou a ter falta de alimento. E nós vamos ver que no decorrer, alguns capítulos atrás, nós vamos ver duas situações. Primeira, que a fome era tão grande que a Bíblia vai falar que quando essa crise se estabeleceu, a cabeça de um jumento valia rios de dinheiro. Se você tiver a oportunidade de ler antes, nós vamos ver outra situação complicada aqui nesse contexto. É que era tão tamanha a fome que nós vamos ver duas mulheres que faz um combinado. Elas falam assim uma para a outra: olha, a gente não tem o que comer, então hoje eu mato meu filho, a gente cozinha ele e come, e amanhã você mata o seu filho e nós comemos. Olha que crise essa cidade estava vivendo. Mas nós vamos ver que, além de fome, medo e desespero e impossibilidades, nós vamos ver que Deus, ele levanta Eliseu para dizer àquele povo que essa crise ia acabar. Só que muitas das vezes, quando nós pensamos em crise, nós falamos assim: ainda não é a palavra que eu quero chegar com vocês, mas é só um contexto para a gente entender que tem crises que demoram na nossa vida. Tem crises que nós vemos na história do Brasil e do mundo, que essas crises demoram a acabar. Mas o nosso Deus, querido, é um Deus que resolve a crise em um dia. O nosso Deus é um Deus que resolve qualquer crise que você esteja passando em um dia. Para Ele não basta meses, anos, não. Se Ele quiser, Ele resolve agora. Porque nós vamos ver que Deus, ele vai levantar o profeta Eliseu. E Eliseu, ele vai dizer assim, olha, versículo de número 2. Porém, o capitão cujo braço o rei se apoiava, ou quer dizer, o qual o rei confiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Realmente, queridos, uma crise em um dia, aos nossos olhos, é impossível. Mas quando se trata do Deus o qual nós servimos, não há nada impossível para Ele. E eu já quero declarar na tua vida que aos teus olhos pode ser impossível, querido. Mas a palavra diz que quem não crê não vai desfrutar. Então que nessa noite o Senhor esteja gerando fé em teu coração. Fé em teu coração para você ver os milagres que o Senhor vai operar na sua vida. Porque muitas das vezes nós vemos crise, crise vai demorar. Não. Para Deus essa crise pode acabar amanhã, querido. Para Deus essa crise ela pode acabar hoje, porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Aleluia. E alguns pontos me chamaram a atenção nesse texto. Porque muitas das vezes eu acho que eu já fiz uma reflexão em cima desse texto também, mas o que o Senhor gerou em meu coração foi outra coisa, que eu quero compartilhar com os irmãos. Nós vamos ver que a história, ela continua no versículo de número 2, com um profeta dando um decreto a alguém que não tinha fé. Alguém que estava dentro desse contexto, mas não teve fé para alcançar o milagre, porque os olhos dele só conseguia ver aquilo que era natural. Mas nós vamos ver no versículo de número 3 o seguinte: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns para os outros: para que estamos nós aqui sentados até morrermos? Repita comigo:
para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Veja só. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para dirigirem ao arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estavam, e fugiram para salvar as suas vidas. Amém? Então nós vamos ver que Eliseu decreta uma palavra àquele capitão daquele exército, porém ele não creu, ele duvidou. E de fato, como eu já falei, tem coisas nas nossas vidas que parece que vai durar meses, anos. E Deus chega assim e, como se não estalar de dedos, Ele resolve tudo. Porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Você está aqui, querido? Para Deus nada é impossível. Eu creio, Jesus. Então a história vai mudar. Vai dizer que tinha 4 leprosos à porta daquela cidade. E o tema que Deus me deu para essa reflexão hoje é o seguinte: e daí que as portas de Samaria estão trancadas? E daí que o impossível está diante de você? E daí que as portas não estão abertas? E daí que as portas de Samaria estão trancadas? O que me chama, primeiro ponto que me chama a atenção aqui, desses leprosos, eu não quero falar do profeta, nem do capitão, nem do rei, eu quero falar hoje desses leprosos. O que me chama a atenção, primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês, é a coragem desses leprosos. Diga coragem. Coragem. Repita comigo, coragem. Tenha coragem, querido. O que é coragem? É um substantivo feminino. Vai dizer mais: moral forte perante o perigo, bravura, intrepidez, firmeza de espírito para enfrentar situações emocional ou moralmente difícil. O dicionário vai nos dizer mais: expressão usada para dar força e ânimo. Ou seja, tenha coragem. Fala para o seu irmão, tenha coragem. Tenha coragem. E vai dizer mais o dicionário, e é a que eu mais gosto, ou uma dos significados que eu mais gostei. Vai dizer que é uma palavra francesa, de origem francesa, e vai dizer que coragem é a capacidade, ou seja, é a virtude de agir apesar do medo, do temor e da intimidação. Coragem não é ausência de medo, e sim a ação mesmo temendo. Coragem não é a ausência de medo, e sim a ação mesmo temendo. Nós vamos ver que esses leprosos, eles
não tinha ninguém por eles. Não tinha alguém que chegou diante deles e falou: olha, eis que eu te digo, assim diz o Senhor. Não. Nós vamos ver que esses leprosos, eles estavam à porta da cidade. Não tinha ninguém por eles. Diferente do rei que, mesmo querendo achar um culpado para aquela crise, que de fato ele falou que se encontrasse Eliseu o mataria, e por isso que o seu capitão, seu súdito vai até Eliseu. Ele quer procurar alguém, e ali ele sai com uma palavra, mesmo não gostando, mesmo não querendo ver Eliseu, mas Eliseu é o homem de Deus para aquele momento, e dá uma palavra. Só que esses leprosos, eles não tinham ninguém por eles. Não foi um anjo, não foi um profeta, não foi um capitão que disse: ó, assim eu estou com você, assim diz o Senhor, olha, isso vai acontecer. Não, não. Eles não tinham ninguém por eles. Logo, quando eu vejo isso, nós vemos também em outras situações na palavra que algumas pessoas não tinham fisicamente alguém por elas. Nós vamos ver o caso de Jairo. A sua filha está para morrer. Aquilo que aparentemente poderia estar a seu favor, médicos, enfim, alguém para curá-la, não estava a seu favor. Não tinha ninguém por ele. Então ele vai até Jesus. Nós vemos a mulher do fluxo de sangue também, que precisou romper, que precisou ter coragem para romper aquela multidão e tocar em Jesus e ver que tinha alguém por ela. Mas nós vemos aqui também a mesma situação desses leprosos. Não tinham ninguém por eles, mas eles tinham a vontade de viver, porque nós vamos ver que as portas estavam fechadas. A fome, a escassez já tinha se estabelecido. Já tinha... O povo já estava praticando o canibalismo. Nós vamos ver nos capítulos anteriores. Mães matando seus filhos. Nós vamos ver também que aquele povo viu que era bom ficar acomodado, ninguém quis fazer nada, né? Apesar nós estamos cercados, o rei vai resolver, o capitão vai resolver, mas aqueles leprosos não, queridos. Por eles não ter ninguém por eles, eles tinham que fazer alguma coisa. Pela vontade de viver em seu coração, primeiro veio a coragem. Foram homens que foram cheios de coragem naquele momento. Apesar das suas dificuldades, apesar da sociedade o excluírem, mas eles tiveram coragem. Nós vamos ver que eles não pensaram o que os outros iam falar, ou o que ia acontecer. Porque eles falaram: ó, se a gente for lá, a gente pode morrer. Mas se a gente for lá e tiver comida, não tiver ninguém lá, também foi gerada essa possibilidade no pensamento deles. Nós vamos ver que esses homens estavam com limitações, desvantagem, situações desfavoráveis. E é tudo isso que nós precisamos, que o Espírito de Deus precisa, para gerar em nosso coração coragem. Porque muitas das vezes o nosso medo, ele supera a nossa coragem. Muitas das vezes o temor que vem sobre nós é maior do que a coragem que está dentro de nós. Coragem de quê, Alisson? Porque muitas das vezes nós falamos: ah, mas você não sabe de onde que eu vim, mas você não sabe o que eu estou passando, mas você não sabe que essa porta está fechada, mas você não sabe os conflitos que eu vivo. Não, querido, eu não estou diminuindo as limitações que você tem, não, jamais, até porque eu tenho as minhas. Mas a nossa limitação, ela não pode superar
a nossa coragem. Porque a nossa coragem, ela vai nos falar de ações. E as nossas ações, ela vai nos remeter a atitudes. Então aqueles leprosos, eles olham a situação, vê, claro, a cidade está fechada. É como eles estivessem dando o tema para a minha mensagem, claro. E daí? Se as portas de Samaria estão trancadas? Para eles não fazia diferença. Por quê? Já eram leprosos. Já eram excluídos mesmo. Mas naquele momento, a sua coragem foi maior do que o seu medo. E assim como nós vemos no livro de Josué, capítulo 1, que Moisés morre. E Deus, ele olha para Josué e fala: Josué, Moisés morreu, agora é contigo. E Deus vai dar uma injeção de ânimo, vai dar uma injeção de coragem em Josué e vai falar: ser forte e corajoso. Porque de fato Deus sabia que o temor, o medo viria para liderar aquele povo. Mas a coragem de Josué foi maior do que o seu medo. E nós vamos ver que aqueles leprosos, eles, já que não eram bem-vindos na cidade, porque estavam lá de fora, preconceito, já estava estabelecido ali. Que a palavra diz que os leprosos, a lepra era algo terrível naquela época. Mas, por outro lado, se aqueles homens, vamos pensar aqui, me deu o direito de conjecturar, se eles estivessem dentro de Samaria, será que eles não iam estar igual aos outros? Fala como, Alisson? Ah, tá fraco. Como, Alisson? Bem tranquilo, né? O povo estava na fome. Mas veja bem que ninguém fez nada. Está todo mundo na destruição, na escassez, na miséria, mas ninguém faz nada. Poderia sim isso acontecer. Esses homens estão em Samaria, debaixo do seu teto, esperando alguém resolver essa situação para eles. Então, coloca o versículo 3 para mim, por favor. Então é como eles olhassem um para os outros e dissessem: olha, para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Eles não se conformaram, querido, com aquela situação. Se porventura eles estivessem do lado de lá, ou seja, de dentro da cidade, essa atitude deles não ia acontecer. Então, primeira característica que nós vimos aqui é que o coração deles se enche, ou a vida deles se enche de confiança. E a segunda reflexão a ver nesse texto é que eles não ficaram esperando algo acontecer. Fala para o seu irmão: não fique. Eu também não gosto disso, mas por isso que eu faço. Não fique esperando algo acontecer. Tô brincando, queridos, é só para a gente lembrar depois. Não fique esperando algo acontecer. Nós vamos ver que eles se enchem de coragem. A situação já não era favorável. A situação já era complicada. Por quê, Alisson? Veja bem, 4 leprosos estavam à porta da cidade. E como eu falei, a lepra era algo terrível. Entendia-se naquele tempo que a lepra era um castigo divino. Ou seja, nós vamos ver também na palavra que pela lei de Moisés, que quem tocasse no leproso, onde o leproso tocasse, aquilo se tornaria imundo. Então a situação deles não era bem. E por isso,
no tempo em que o leproso estava com a lepra, ele tinha que se retirar, ele tinha que se afastar daqueles que teoricamente estavam limpos. Então nós vamos ver o por isso e o porquê deles estarem à porta da cidade também. Então nós já vemos que a situação deles era desfavorável. Excluídos, fora da cidade, estavam à porta. É como eles estivessem esperando só a morte, porque os inimigos já tinham cercado aquela cidade. E nós vamos ver o pensamento deles, para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Isso é um pensamento de alguém que está esperando o quê? Algo bom? Não. Está esperando o pior acontecer. Nós vamos ver que eles não ficaram esperando. Não. As portas estavam fechadas, sim. Mas o coração deles estavam cheio de coragem. E segundo, eles não ficaram esperando algo acontecer. Talvez as portas estão fechadas para você. O temor bateu a sua vida. Mas querido, tenha coragem. E segundo, não fique esperando só algo acontecer. Seja co-participante do seu milagre. Seja você um co-participante do seu milagre. É claro que Deus pode resolver a situação que você está passando em segundos, em minutos. Mas seja você um co-participante daquilo que Deus quer fazer na sua vida, ou na vida de alguém. Então nós vamos ver que eles falaram, não, é verdade. Nós podemos ficar aqui e vamos morrer, mas também se nós formos lá, o que pode acontecer? Então no versículo 4 nós vamos ver. Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. E se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Sabe outra coisa que eu aprendo aqui? É que muitas das vezes, nem sempre aquilo que nós pensamos tem que ser executado na hora. Esses leprosos, eles pensaram, porém você vai ver que ao anoitecer eles deram o seu passo de fé. Mas aquilo já estava pensado, já tinha passado no seu coração. E muitas das vezes nós não esperamos, não sabemos esperar o tempo adequado para algumas situações. Muitas das vezes nós pensamos e já, não, vou agir, não. Nem sempre é assim. Talvez nessa precipitação nossa, uma conversa não pode vir a melhor resposta. Ou de uma resposta que a gente está esperando, não vem aquela a qual nós estamos esperando. Mas eles esperaram o tempo adequado. E nós vamos ver que nesse ponto 2, que não fica esperando algo acontecer, é que esse sentado muitas das vezes que acontece conosco, que não era para acontecer. Eu quero que o meu milagre aconteça, mas e daí? Eu vou ficar só sentado? Eu quero que uma situação mude na minha vida, mas e aí? Você não vai fazer nada? Por que você vai ficar sentado? Ou para que você vai ficar sentado? O que você está esperando, melhor dizendo? O que você está esperando acontecer?
Porque muitas das vezes nós sabemos que quando estamos cercados por situações, os sinais são evidentes. Aquilo que nos rodeiam vai vir rodeados de sinais. Como assim, Alisson, o que você está falando? Ah, algo simples. Eu não sou um engenheiro civil, mas quando nós vemos numa casa muitas rachaduras, é sinal que o quê? Que aquela casa está o quê? Despencando, desabando. Ah, isso é sempre? Não, mas você vê muito cuidado. Nós podemos ver também que a nossa vida ela é cercada de sinais. E daí o que nós vamos ficar esperando? Há sinais em todas as partes. Quando algo ou quando nós estamos cercados na nossa vida, há sinais, queridos. Quando a casa vai desabar, há sinais nas paredes, nas vigas. E por que ficar esperando muitas das vezes? O porquê ficar esperando? Nós sabemos que quando nós estamos rodeados de situações que nos confrontam, há sinais. Há sinais. Há pessoas que vê o filho indo, há pais ou mães que vê o filho indo para lugares errados. Há lugares que não eram para ir. Está vendo que o filho, para aquele lugar ele vai se perder. E o filho dá sinais, sim, dá sinais. Assim como um casamento que está se destruindo, já não tem afeto, só grosseria, não tem mais compreensão. São sinais, sinais porque a nossa vida dá sinais. Na nossa vida espiritual também dá sinais. Muitas das vezes nós não entramos mais na casa do Senhor com aquele fervor, aquele amor, de que nem precisava ter uma canção tocando para a gente se quebrantar. Porque a nossa vida dá sinais que eu não posso ficar esperando algo acontecer. Eu não posso ficar esperando o pior acontecer. Não, querido. Não espere o pior acontecer. Não espere o problema tomar uma proporção que você não consegue controlar. Não, não, não. Então aqueles leprosos, eles olham um para os outros e falam: não, a gente não dá para a gente ficar aqui não. Nós não vamos ficar esperando algo acontecer. Eu não posso ficar esperando algo acontecer. Eu preciso fazer alguma coisa. Então nós vamos ver que eles vão se levantar. Eles vão encher o seu coração de coragem. E ver que ficar ali não vai dar em nada. Eles não ficam passivos, assim como aquele povo estava. Mesmo na desgraça, mesmo na miséria. Faz de conta que não está acontecendo nada. Não, queridos. Há situações em nossa vida que, ou melhor dizendo, há uma passividade que é letal muitas das vezes em nossa vida. Essa vida aninhada, essa vida de, aqui tá bom, eu não consigo, eu não posso, não. Deus tem muito mais para nós, Deus tem muito mais para você. E é por isso que muitas das vezes nós precisamos acabar com essa passividade, porque muitas das vezes quando nós pensamos, não está acontecendo nada não, deixa do jeito que está, o inimigo já está arquitetando qual o próximo passo que ele vai dar para nos destruir. Nós vemos aqui 4 leprosos. Sou leproso. A qualquer momento eu posso morrer. Se eu ficar aqui, eu vou morrer. Mas se eu for no acampamento dos sírios, eu posso viver.
essa passividade a qual não pode acontecer, a qual o povo estava vivendo cercados, encurralados, mas não faziam nada. Então aqueles leprosos, eles falam, não, eu não posso ficar esperando algo acontecer, porque enquanto nós esperamos algo acontecer, o inimigo já está pensando no próximo passo qual ele vai dar para acabar conosco. Nós vamos ver que aqueles leprosos, eles tomaram uma atitude, eles não esperaram algo acontecer. Eles falaram, ó, tá ruim, mas se a gente continuar aqui, pode piorar. Se a gente for lá, pode melhorar. Essa passividade não estava no coração deles de, aqui tá bom. Eu vou ficar aqui mais um pouco. Não. Eles entenderam que pelo Espírito eles já tinham sido empoderados para conquistar. E nós vamos ver que esses leprosos, eles foram os agentes de Deus para dar o livramento àquele povo. Esses leprosos foram alguém que Deus usou para libertar aquele povo. Eles não esperaram Deus fazer algo sobrenatural só. Não, eles agiram. Porque junto com a da coragem vem a ação. Eu preciso ter dentro de mim o sentimento de que essa passividade pode ser letal para mim mesmo. Eu não posso ficar esperando algo acontecer só. Não, eu preciso tomar uma atitude, eu preciso me encher de ousadia, me encher de poder, até porque Deus, Ele já nos deu, já nos empoderou dessa graça, dessa autoridade de ir. E nós vamos ver que aqueles leprosos, eles não aceitaram. Eles não ficaram só esperando Deus agir, que é lindo, mas eles participaram desse milagre. Eles foram co-participantes desse milagre. Nós vamos ver que, além da coragem, e além do sentimento que eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso ficar aqui. Nós vamos ver que esses leprosos, eles deram passos de fé. E a terceira reflexão que eu quero ver com vocês aqui. Já estou acabando. Eles deram passos de fé. Fala para o seu irmão aí, dê passos de fé. E Deus faz movimentos de milagres. Aleluia. Dê passos de fé. E Deus fará movimentos de milagres. Aleluia. Nós vamos ver, querido, que o milagre aqui, e eu nunca tinha prestado atenção nesse detalhe, que esse milagre ele acontece com homens normais. São 4 homens que estão leprosos, estão doentes, debilitados, excluídos. Mas eles têm coragem. Eles não se conformam com a situação o qual estão vivendo. E nós vemos que o milagre acontece quando aqueles homens que não tinham nada, eles vão contra o inimigo. Eles não têm nada. Se você achar aí, me fala. Se eles tinham armas, se eles tinham aparência de Golias, não. Se eles tinham como negociar, olha, deixa a gente ir aí, ser escravos de vocês, não. Nós vamos ver que eles não negociaram, eles não tinham arma, eles não tinham aparência de Golias, não. Mas eles deram passos de fé.
Aleluia. E nós vamos ver que quando eles deram aqueles passos de fé, isso me faz lembrar do que eu falei no começo, que a coragem, ela nos remete à confiança, que nos remete a atitudes. E é o que eu vejo no segundo ponto: homens inconformados com a situação que estão vivendo e dão passos de fé, ou seja, atitudes para mudar aquilo. E nós vamos ver que eles deram passos aqui, ou seja, deram passos na porta, mas Deus fez os passos deles ecoarem lá no arraial do inimigo. Eles deram passos aqui e Deus agiu ali. Aleluia. Deus, ele agiu ali. Eles deram passos aqui e Deus agiu ali. Ali aonde? Deus fez com que os inimigos ouvissem passos de carros e cavalos. Quando aqueles leprosos começaram a se movimentar, Deus fez os passos deles ecoarem lá no arraial do inimigo. Ou seja, quando nós agimos aqui, Deus age ali. Aleluia. Quando nós começamos a dar passos aqui, Deus age ali. O que você quer dizer com isso, Alisson? Aqui nós vamos ver que Deus, ele é demais. Deus, ele brinca com o tempo e com a geografia. Como que pode eu dar um passo aqui e esse passo ser ouvido? Não lembro agora exatamente a mensagem, mas ser ouvido lá no Center Valley. Olha que eu estou falando perto. Como que nós podemos dar um passo aqui e esse passo ecoar com outro som, com outro barulho, em uma longa distância? Só Deus para fazer isso, queridos. Porque quando nós damos passos de fé, Deus age com movimentos de milagres, aleluia. Porque eu não sei como você veio aqui nessa noite. Talvez o seu passo não seja um passo tão de fé, mas creia que se você agir aqui com fé, Deus age ali por você. O que você quer dizer com isso, Alisson? Olha só, é que se você está colocando algo diante de Deus aqui, Deus já está agindo ali, aleluia, aleluia. Deus, ele vai fazer com que os inimigos ouçam passos de um grande exército, mas tem 4 leprosos andando, Aguinaldo. Tem 4 leprosos andando e o arraial inteiro pensando que é um exército. Um não, vários. Porque nós vamos ver que eles pensam que os judeus, eles se aliançaram com outros exércitos para virem contra nós. Não, era Deus mexendo no tempo e na geografia para dar livramento para aquele povo, para trazer um milagre para aquele povo que de fato sim estava sem fé, mas tinham 4 leprosos que acreditavam que os passos de fé geram movimentos de milagres de Deus. Aleluia. Os 4 leprosos, eles acreditavam que enquanto eles se movimentavam aqui, Deus estava agindo lá. Muitas das vezes é assim conosco. Nós chegamos aqui dentro, oramos, dobramos os nossos joelhos, pensamos que Deus só está ouvindo aqui. Não, Deus já está operando lá.
Talvez nós chegamos aqui com a porta de Samaria trancada. E pensamos, essa porta eu acho que vai abrir só daqui não sei quanto tempo. E Deus já está operando ali. Porque o aqui é o nosso espaço. Mas o ali é o espaço de Deus. Talvez nós estamos só vendo aqui, ó. Aqui é o meu espaço, aqui é o meu lugar. Deus está falando, não, filho, eu já estou operando ali, ó. Eu já estou abrindo aquela porta lá. Eu já estou movendo situações em teu favor ali. Queridos, isso é tão verdade que eu lembro de um testemunho que eu que vivi isso. Eu estava empregado e parece que tudo que eu vivi durante esse último ano, eu e a minha casa, eu considero sim como milagres diários de Deus na nossa vida. Porque no tempo qual nós vivemos hoje, lá só uma pessoa trabalhar no lar é complicado, é difícil, desafiador. E nessa época eu estava trabalhando. E eu lembro que era um domingo. Trabalhando domingo. Não tínhamos carro ainda. E eu sentei no ponto de ônibus, aquele sol. Falei, Deus do céu, daqui a pouco tem culto, o ônibus não chega. Ô Senhor, eu precisava de um carro, né? Precisava de um carro, Jesus. E sabe quando você... Ali era o passo sem fé. Falei, Deus, que sol desse aqui, daqui a pouco o ônibus, que hora que eu vou chegar em casa, depois tomar banho, ir pro culto, preciso de um carro, Jesus. E eu sentado no ponto de ônibus assim, do meu lado direito aqui era uma rua, e eu olhei para lá, que o ônibus vinha de lá para cá. Aí quando eu olhei assim do meu lado, não sei de onde aquela mulher apareceu. E daí ela sentou do meu lado e falou assim, oi, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde. Falei, boa tarde. E ela, sem delongar muito, falou assim, você é crente, né? Falou, sou crente. Posso te falar o que Deus me falou para te falar? Falei, pode. E sabe aquelas orações de Ezequias? Que Isaías nem tinha saído do palácio ainda e ele já... Falei, Deus, agora ela vai falar que o carro está vindo, né? E eu falei, ô glória, aleluia, é manto puro. E eu falei, pode falar. Eu falei, Deus, eu só precisava de um carro. E ela falou assim, ó, você trabalha ali. E eu estava sem uniforme, nada. Ela não, de fato, ela não sabia de onde eu estava vindo. E ela falou assim, olha, Deus vai te tirar dali, e vai te levar para um lugar que se assemelha com uma empresa tal. Eu falei, uau, pensando, né? Deus, só pedi um carro. O Senhor já está querendo me dar um emprego novo, Jesus. E ela falou tantas outras coisas, querido, e eu esqueci que estava sol, que eu precisava vir. Tinha uma jornada ainda para enfrentar, para chegar aqui no culto. E depois de não sei quanto tempo exatamente, mas depois de anos, querido. O ano passado eu fiquei desempregado. E Deus me colocou no lugar onde aquela mulher tinha falado, porque ela falou assim, ó, você vai para um lugar tal que se assemelha com a empresa tal. E eu falei, glória a Deus, amém. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque muitas das vezes nós pensamos no aqui, e Deus já está agindo ali.
Talvez você pensa que o seu passo de fé não é o suficiente para Deus agir ali. Mas é sim, de fato. Porque Deus, Ele só quer que no nosso aqui nós comecemos a dar passos de fé. E esse é o lugar ideal para se dar passos de fé. Quando nós damos passos de fé, Deus faz movimentos de milagres ali. Olha quanto tempo se passou. E hoje eu não penso mais numa questão de, ó Deus, porque Deus nos deu carro, nos deu emprego novo, tudo aquilo que ela falou. E eu falei, Deus, o Senhor é demais. Porque muitas das vezes nós só pensamos no aqui. Eu só estou te falando isso, querido, porque talvez você está com uma condição que você precisa dar um passo de fé essa noite. E falar, ó Deus, é no meu aqui. Eu estou aqui, ó. Mas Deus já está trabalhando ali. É você falando, Deus, parece que o Senhor não está trabalhando e... Não, sim, Deus está trabalhando. A palavra diz que nunca se ouviu, nunca se viu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Se você está colocando diante de Deus aqui, então tenha certeza, querido, que esse passo de fé que você está dando, o Senhor já está agindo ali. Então aqui, no seu aqui, construa aqui, estude aqui, afie o seu machado aqui, se consagre aqui, dê os seus passos de fé aqui, porque o ali é ambiente de Deus. O ali, quem diria que os sírios, olha só, como que aquele exército com uma cidade cercada vai se aliar com outros exércitos? Só Deus para fazer isso, querido. Porque os movimentos de milagre é com eles. Encher o nosso coração de coragem e não se conformar com aquilo que estamos vivendo. São ações nossas. Ah, mas eu não estou vivendo o meu milagre. Mas você já orou? Ah, eu não estou alcançando aquilo que eu quero, mas você já colocou diante de Deus? E eu tenho vivido pessoalmente, como família também, grandes coisas do Senhor. Eu falo em relação à oração, porque muitas das vezes eu pensava, ah Deus, bem que o Senhor podia usar um profeta, né? E quantas das vezes eu, no meu lugar, tipo, ó, para onde você vai? Eu falei, eu vou fazer contato com algumas pessoas, com clientes, e Deus fala, não, dobra o seu joelho aí e ora. Porque ali era o meu papel, o aqui era o meu papel, de falar, Deus, estou precisando disso, estou colocando essa situação diante do Senhor. E o ali era Deus. E eu tenho tanta certeza de como era Deus falando comigo há alguns anos ali, e daquilo que eu tenho vivido em relação à oração, a orar e ter a oração respondida. Não há nada melhor, querido, do que você orar e Deus responder a sua oração. E parece que eu fiz uma oração bem louca. Deus, acho que vou usar mais um pouquinho. Falei, Deus, eu quero um trabalho assim e eu não quero conhecer ninguém de lá. Olha que loucura. Falei, Deus, se for para mim voltar para esse ambiente de trabalho, que o Senhor me coloque num lugar onde eu não conheça ninguém, não quero conhecer ninguém.
Mas sabe o que é ninguém? Ninguém, nem ter pisado nesse lugar. E quando eu voltei a trabalhar em fevereiro, Deus me colocou num lugar que eu não esperava. E para minha surpresa, o pessoal falava assim: oi, tudo bem, Alice? Tudo. De onde você veio? Eu vim de tal lugar. Você conhece alguém daqui? Eu falei: não. Ninguém. Como você entrou aqui? Foi Deus. Você já tem colocado aquilo que você quer, as suas petições, de passos de fé, querido, no seu aqui. E quando essa porta se abriu, eu falei: Deus, tenho certeza que foi o Senhor que abriu. E se o Senhor quiser fechar também, o Senhor sabe de todas as coisas. Porque o aqui é o nosso ambiente, querido. Mas o ali é ambiente de Deus. Eu não sei o que você tem colocado diante de Deus, mas tenha certeza que é no seu aqui que você tem que dar passos de fé. E é assim que o milagre surge. É assim que o milagre acontece. Se os nossos olhos naturais conseguissem ver tudo que Deus iria fazer, assim ficaria muito fácil falar que viver por fé, né? Porque primeiro, nós confiamos, enchemos o nosso coração de coragem, agimos e de fato Deus opera um milagre na nossa vida. E para acabar, Deus ele fez o impossível para aqueles homens, para aqueles leprosos. Porque muitas das vezes nós oramos assim: Deus, eu quero que o Senhor opere ali ou naquela situação, que o Senhor faça tal coisa em meu favor, porque eu orei. Sim, de fato nós devemos orar, mas tem situações, tem ambientes, tem lugares que nós não vamos ter alguém que seja por nós igual esses leprosos, que não tinham. Eles só tinham Deus que viu tudo. E é isso que acontece quando no nosso aqui nós oramos, nós entregamos. Deus se encarrega de fazer movimentos de milagres em nosso favor. Deus abre aquela porta a qual nós não esperávamos. Deus opera um milagre o qual nós não esperávamos, não estava. Deus sopra o nosso nome na mesa de uma conversa, o qual nós precisávamos de uma resposta. Porque o aqui é o nosso papel, mas lá é Deus que age, é Deus que trabalha em nosso favor. Então, enche o seu coração de coragem. Não se conforme em não poder fazer nada. Falar: vou ficar aqui. Não, faz alguma coisinha. Ora pelo menos, abençoado. Seja um cooperador para que Deus opere esse milagre. Dê passos de fé e Deus fará movimentos de milagre. Eu quero louvar uma canção com você antes da gente acabar. Agnaldo, você me ajuda? Aleluia.